Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou passar uma palavra aqui para aqueles que necessitam ouvir a voz de Deus nesta tarde. Em nome de Jesus. Que nós possamos entender que tudo tem um propósito. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Porque o que é a paz é dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui em Mateus 26, eu vou falar sobre algo muito importante nesta tarde, para aqueles que querem ouvir. A conspiração contra Jesus. Aqui é quando Jesus estava sendo preparado para ser entregue aos pecadores, para que se cumprisse a palavra em Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Tudo o que ele passou foi por conta das nossas transgressões, dos nossos pecados. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus estava falando ali o que ia acontecer com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam com Jesus, aleluia. Aqui no versículo 41 diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus estava no Getsêmani. Louvado seja Deus. Mas ali ele passou por muitas tristezas e angústias. Diz que ele estava angustiado até a morte. Louvado seja Deus. Até pediu para que passasse aquele cálice. Aleluia. E no versículo 42 de Mateus, no capítulo 26, diz assim: e indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. Jesus ele pediu para que, se fosse a vontade de Deus, ele não passasse por aquela crucificação, por aquele sofrimento. Mas, contudo, disse: seja feita a tua vontade. E como, aleluia, um cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, imaculado, puro, santo, ele se doou por mim e por você. Para que tenhamos uma vida eterna, é necessário que a gente venha entender, aleluia, que a crucificação de Jesus foi para que venha salvar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava orando, mas disse assim: olha, orai e vigiai. Louvado seja Deus, porque a carne é fraca. E é mesmo, a carne é muito fraca. Deus estava ali, que Jesus é Deus, mas ele estava como 100% homem. Ele deixou toda a sua glória para que possamos alcançar a vitória e a salvação. Em nome de Jesus. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Tudo foi revelação, tudo foi projeto de Deus para que a gente venha ter a salvação. E ali ele foi entregue nas mãos dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor, como diz Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído por conta de nós. E o seu rosto estava transfigurado. Isaías 53 diz como Jesus ficou naquela cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou abrir a palavra aqui
Louvado seja o nome do Senhor. O sofrimento do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentando os trabalhos como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tudo isso. Quando chega no Novo Testamento, em Mateus 26, começa a conspiração, vem a crucificação e vem a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi preso, foi chicoteado para nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É tão importante essa passagem bíblica. Louvado seja o nome de Jesus. Que ela nos traz uma esperança. Diz que o povo via em trevas. As pessoas não conheciam a luz, mas ele é a luz do mundo. Em João capítulo 1 diz que é a luz do mundo. E ele veio para salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. E muitas vezes nós somos ingratos com Deus. Muitas vezes não queremos reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está passando por dificuldades, por lutas, você achando que não tem solução para a sua vida, que a sua vida está destruída, acabada, contudo Deus, aleluia, Ele tem uma solução para o teu problema. Primeiramente, a sua vida é espiritual. Eu não sei como você está, mas o Senhor conhece e sabe que você necessita de ser resgatado. Aleluia, porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para que venham ser libertos todas as almas que estão em cativeiro, que estão em cadeias, louvado seja o nome do Senhor, e nós possamos entender que sem Jesus a gente não é nada. Louvado seja Deus. Eu já falei, resumindo, já falei tudo. O objetivo aqui é levar as boas novas de salvação para aqueles que não conhecem. Eu vou louvar um hino aqui que tem a ver com ressurreição. Primeiro a ressurreição de Lázaro, depois a ressurreição de Jesus. Diz que a palavra diz que ressurreição tem um número 7, porque é um número de perfeição. Com 4 dias, Lázaro ressuscitou, e com 3, Jesus ressuscitou. E é um número perfeito, número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que diz assim: nunca tema o inverno. O inverno aqui, ele representa sofrimento, representa, muitas vezes, um calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus ressuscitou. Mesmo diante da situação em que viveu, ele ressuscitou. Ele está vivo, ele não está morto. E Lázaro também, Jesus ressuscitou. Ele quer dizer para você nesta tarde que ele tem possibilidade de ressuscitar você também. Ressuscitar como que eu já não morri, mas precisa ressuscitar na espiritualidade. Quando a alma está morta, quando a alma não tem intimidade com Deus, Ele quer ressuscitar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no inverno, quando tudo é frio, não fique triste, pois Ele existe. Não existe morte. Não vou mais chorar, a morte ele venceu para nos salvar. Até mesmo a rosa
sem luz, sem calor, irá sofrer e ficar sem cor, mas não tenha medo. Nunca vai morrer, só esperar a primavera, quando irá de novo florescer. Não há o que temer, primavera vai chegar e eu vou em seus braços descansar, presa em seu casulo, soube esperar. A borboleta agora vai voar, não existe morte, não vou mais chorar. A morte ele venceu para nos salvar. Preso em seu casulo, soube esperar. A borboleta agora irá voar. Não existe morte, não vou mais chorar. A morte ele venceu para nos salvar. A morte ele venceu